Olá, lindezas, não esqueçam de deixar seu like logo no início, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem. Vamos provar que realmente foi a Ana Sofia quem entrou na casa de Tiago. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer e primeiro gostaria de saber relacionado ao som. Tá bom o som? O áudio está ok? Se puderem falar aqui no chat para verificar se está tudo ok em relação ao áudio e som. Acredito que sim, né? Então, boa noite a todos. Hoje vamos nessa live, vamos falar alguns pontos bem importantes. Vamos falar relacionado à própria indenização, se é possível ter, se não é possível, quando é possível ter essa indenização. Falaremos também relacionado a algumas imagens, já estão separadas aqui algumas imagens, vamos mostrar alguns caminhos, algumas imagens e vamos tentar mostrar, porque eu falo tentar, porque nós iremos mostrar aqui a realidade, o que aconteceu, que realmente a Ana Sofia, existe a prova específica que realmente a Ana Sofia entrou na casa do Thiago, existe o laudo que comprova essa questão, o laudo pericial que comprova. Então, nós vamos mostrar e informar a todos vocês, né? Acredito quem quer, mas as provas serão mostradas aqui. Então, agradeço a presença de cada um, gostaria de pedir aí que divulguem a live, como o próprio Pierre aí já solicitou, gostaria de solicitar que deixem um like, né? E quem não segue o meu canal, nem o canal da doutora Lia, por gentileza. Doutora Lia, apontamentos iniciais. Boa noite a todos e vamos aí para o nosso assunto já direto, né? Sim, podemos então? Então vamos lá, sim. A gente não perder tempo aqui. Relacionado à questão da indenização, que foi falado esses dias, que seria possível, não seria, a doutora Lia até já tem acho que 1 ou 2 vídeos já no canal dela falando sobre essa situação da indenização. Vamos passar rapidamente aqui relacionado à indenização. Então, temos o seguinte, vou até pedir licença aqui para ler, temos o artigo 386 do Código de Processo Penal, que ele fala o seguinte: o juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça, inciso 1, estar provada a inexistência do fato. Então, relacionado à indenização, se houver a comprovação da inexistência do fato, o que isso significa? Significa que se o fato não aconteceu, se não existiu o fato, caberá a indenização. Acredito que é bem tranquilo, né? A nossa jurisprudência ela já é pacífica nesse sentido, que se houver elementos que mostrem, comprovem que a pessoa estava ali, né, que houve esse fato, não caberá a indenização. A indenização só caberá, nesse caso específico, só caberá se estiver provada a inexistência do fato. Doutora Lia, quer falar um pouco relacionado a essa questão da indenização? Quero Fique à vontade. Primeiramente, nós temos que diferenciar o que é a inocência e o que é a absolvição. Quando a pessoa fala, olha, eu fui inocentado naquela ação que eu estava respondendo, é uma coisa. Se ela falar, eu fui absolvido naquela sentença, é outra coisa. Então, eu vou explicar. O inocente é aquele que nada fez. Não há indícios, não há qualquer vestígio de que ele possa ter participado de um ato que realmente foi cometido. Agora, o absolvido é aquele que, no caso, vamos colocar aqui Tiago, tá? Se Tiago estivesse vivo, só caberia indenização, como o doutor falou, pelo inciso 1º do artigo 386 do Código de Processo Penal. Todos os outros artigos que ele vai, todos os outros incisos, que ele vai até o 7º, simplesmente não caberia indenização. Por quê? Porque só caberia a absolvição. Então, ser absolvido, ele não vai responder a uma pena, certo? Também. Só que isso não quer dizer que ele é inocente. Isso não quer dizer que não houve vestígios, não houve indícios. Então, a pessoa que é absolvida, o juiz está querendo dizer que ela pode ou não ter feito aquilo. E, geralmente, quando ela é absolvida mais pelo inciso 7, que diz lá, né, que é por insuficiência de provas.
Então, vamos supor, lá, viu que a menina entrou na casa e tal, não tinha materialidade e tudo mais. Vamos supor que depois de uma árdua, né, defesa do advogado, né, para o Tiago, se no caso o Tiago, é claro, estivesse com vida, porque agora não existe mais essa possibilidade. Só cabe a impunibilidade dele. Porque ele não tem mais vida. Mas aí vamos supor que ele estivesse vivo. Simplesmente o juiz poderia absolvê-lo ou não, né? Iria depender aí, no caso, da autoria e materialidade e do encontro dessa materialidade também, né? Aí o juiz, sim, o juiz poderia absolvê-lo por falta de provas. E como não há certeza se ele fez ou não, certo? Porque, exatamente, se fosse inocente seria o inciso 1, e como não é, ele não pode ser indenizado, porque não há certeza da inocência. Não há certeza, no caso, se ele foi o autor ou não. Então, a própria doutrina, né, que se você procurar em livros, se você procurar até na internet, artigo 386, inciso 7, né, em 7 em Romanos, sobre por exemplo, uma doutrina que ela é o código comentado. Lá vai explicar o que eu falei, certo? Que não vai caber justamente por isso. E na jurisprudência também. A parte interessada, que no caso seria o advogado do Tiago e o próprio Tiago, eles poderiam entrar com recursos e tudo mais. Mas a própria jurisprudência majoritária já fala isso, que são os julgados anteriores ao julgado dele, no caso, que outros casos semelhantes, isso que quer dizer, né, a jurisprudência, também deram como negativos. E sempre tem aquela majoritária. Existem alguns estados que têm uma outra visão. Então, pode ser uma jurisprudência minoritária, mas a majoritária é isso que diz. Então, realmente, não caberia indenização por falta de certeza. E ali houveram os indícios, vários indícios, né? Não só da câmera. E também relatos de pessoas que estavam por ali, daquela senhora que estava varrendo, chegou a ver a menina descendo, depois começou a conversar ali com o filho, e no depoimento diz isso, ela se distraiu, quando ela olhou, a menina não estava mais descendo a rua, que era para passar bem em frente à calçada dela. Então, tudo isso aí, tá? Tudo isso aí corrobora, né? As outras câmeras de mercadinho, de onde ela não passou, tudo isso aí são indícios, né? E então não caberia a indenização mesmo. Hoje eu até conversei também, a parte da tarde, com o Dr. Josué também, o criminalista, ele também afirma da mesma forma que não caberia indenização nesse sentido, até mesmo porque não existe, né, como a própria doutora falou, não tem, não está a corrente majoritária, nesse caso específico, ela não informa essa possível indenização, né? Vou colocar uma segunda tela, para que a gente possa compartilhar uma tela, para que nós possamos fazer análise agora de algumas fotos, tá? Então, só aguardar aqui. Então, temos aqui a primeira foto, tá? Aqui a primeira foto. Essa primeira foto, nós temos duas questões. Não sei se todos estão vendo o meu cursor aí. Aqui do lado esquerdo, nós temos uma pessoa, que eu acredito que seja até o próprio Tiago, né, doutora? Sim, é o Tiago. No laudo diz que é o Tiago. Isso, ali entrando na casa dele. Então, pode ver que ele está até mesmo com o joelho dobrado, então não está na altura máxima dele ali, digamos assim, na altura normal, porque ele está um pouco curvado, um pouco dobrado. E ele tinha 1,82, né, doutora? Não, 1,68. 1,68, isso, 1,68. Então, aqui estamos vendo aqui a mesma imagem da mesma câmera, né? Então, a mesma imagem, a mesma câmera. Então, estamos vendo, vi que são datas, pode verificar que são dias diferentes, até mesmo porque na direita tem uma moto, aqui na esquerda tem um veículo. Então, o Tiago está aqui entrando no portão da casa dele. Ao lado direito, essa aqui já é a foto do dia do desaparecimento da Ana Sofia. Aqui essa já é a foto da Ana Sofia, que eles estão alegando ser um vulto. Não é um vulto, porque a câmera está mais longe, né?
A câmera ela não consegue ter uma visão muito boa, uma visão muito perfeita, mas pode verificar no vestido que é uma mulher pelo cabelo, né? Você pode verificar pelo vestido, até mesmo as partes brancas da roupa, pela cor do vestido que ela estava usando no dia. Dá para sim ter essa clareza de que é. Vamos mostrar as próximas fotos, vamos analisar foto por foto aqui com vocês, conforme já falamos na primeira live que fizemos. Vamos trazer essas informações analisando aqui com vocês alguns pontos, o que pode ser analisado, certo? Porque infelizmente tem alguns pontos que, até mesmo pela nossa própria estratégia, né, do processo, nós não podemos analisar tudo aqui e mostrar tudo para vocês. O que pode ser mostrado, iremos sim trazer aqui para vocês e explicar, minuciar aqui o máximo que conseguimos. Então, doutora, relacionado a essa foto, a doutora tem algum apontamento? Não, querendo dizer mesmo isso aí, né? Por ele estar com a perna fletida, é para ele ficar mais alto ainda. E o que nós vamos ver uma foto dessa foto da direita, daqui a pouquinho o doutor vai pôr uma foto melhor ainda, que vai dar para ver, né, que lá está desfocado, e a própria perícia, que eles usaram um software da Polícia Federal, lembra, né, que vocês ouviram falar, que a Polícia Federal passou por lá? Sim, eles acabaram auxiliando nisso também, né? E, dá para ver que naquela que ela está subindo a rua, indo para a casa da coleguinha, a gente tem que lembrar aí, o sentido da moto e o sentido do carro é subindo, é indo para a casa da coleguinha, tá? A hora que ela entra aí é quando ela está descendo, indo embora para casa. Então, aí, dá para se ver que nós vamos ver depois a foto dela também desfocada, mais ou menos na altura onde está a moto aí vai dar para ver melhor ainda em relação ao vestido, as manchas e tudo mais. Pode passar para outra se o senhor quiser, doutor. Foto. Sim. Aqui uma outra foto da mesma forma, né? Aqui temos uma outra foto com uma criança, né? Bem próximo ali à casa do Thiago, próximo não, em frente, né? Mesmo a casa do Thiago. Desce um pouquinho mais. Essa foto, desce só mais um pouquinho. Isso, é aí que é o ponto. Isso. Tá vendo esse menino? Esse garoto, pelo jeito, é a mãe dele que está, parece que ela está com sacolinha do supermercado e tal. Esse menino, dá uma olhada na altura dele. Isso aí tem no inquérito, tá? Está no inquérito documentado. Esse menino, ele é pequeno. E ele, por incrível que pareça, quando ele chega em frente à casa do Thiago, ele pula na rampinha da casa do Thiago e depois fica um pouquinho andando por ali e se joga para sarjeta. E ali agora o doutor vai mostrar esse mesmo menino aqui em cima. Olha lá, tá vendo? É esse menino. Então, justamente a perícia fez isso para comparar uma outra criança que passava por ali, para mostrar que a altura da Ana Sofia batia com a altura de uma criança. Além da medição que eles fizeram... Compatível com a altura de criança. Isso, porque eles também fizeram uma escala, né, que é uma escala que eles usam, que é uma faixa branca e uma faixa preta. Uma faixa branca como se fosse uma torre. Né? Eles também fizeram baseado nisso. E até em alguns lugares saíram como 3 linhas, né? Lá na Record e tal. Mas, na verdade, eles não usam essas 3 linhas. O que eles usam mesmo são essas barrinhas. Mas, para trazer aqui, ficaria um pouco camuflado. Então, nós decidimos trazer esta do menino, que quando ele chega, pode ver que a mãe dele está no meio da rua, tá? Um pouquinho acima da letra D do Dr. Valdir, com a sacolinha de mercado branca, olha. É o mesmo menino que ele brinca, pula na rampa, sobe a rampinha, depois ele se joga dali, né? Se joga, quer dizer, ele pula, né? Para a calçada. Então, realmente, a altura é compatível. Mais um indício de que realmente era uma criança naquela hora na imagem da Ana Sofia. Sim. Então, comprova justamente a questão da altura. Né? Então, isso são fotos... Né, que foram, algumas fotos dessas constam no laudo, né, na verdade todas essas fotos constam no laudo, comprovando por perícia ser a Ana Sofia, né, que entrar com data compatível com horário, tamanho compatível, vestido compatível. Depois o senhor vai ler o laudo e eles vão ver se tem que estar escrito lá. Isso.
é que realmente vocês vão ver que todos aí falando, deu inconclusivo, deu inconclusivo. Não foi assim. Vocês vão ver daqui a pouco, tá? Se eu quiser passar para outra, pode passar, doutor. Vamos passar aqui para a próxima. Isso aqui é foto da câmera, isso aqui a doutora Lia trouxe no canal dela. Tá? Então, isso aqui é uma foto da câmera, onde essa câmera aqui é a câmera que gira, né, doutora? Que ela fica uns minutos para um lado, outros minutos para o outro. Né? Então, essa câmera é uma câmera também, que foi a câmera que pegou a filmagem da Ana Sofia. Isso, porque, na verdade, já falaram da Inhá Confecções, né? O Mercadinho não pega, sim, tá? Sim. A Inhá Confecções e do Mercadinho sim. não pega. A única câmera que pega a casa da Ana Sofia, que está aí nas todas as imagens, é dessa casa. Inclusive, eu conversei com o dono, né? Ele só tem uma câmera e essa sim. câmera aí. Dá para ver de outro ângulo também. O outro ângulo dela da foto é essa aqui. Que seria a foto 2. Aqui é o outro ângulo, em que pega justamente lá no fundo, lá, ó. É a casa do Tiago, né, doutora? Isso mesmo. Aqui no fundo aqui é a casa do Tiago, que é aquela imagem que vocês podem ver, né, até mesmo aqui nas imagens das câmeras dá para ver essa parte de cima da casa, por conta do local onde a câmera está, e pega justamente ali a casa do Tiago. Então, dessa câmera que está aqui, foi que foram observadas aquelas fotos, tiradas aquelas fotos que constam lá, né? Vamos para a próxima foto. Acho que essa aqui é bem tranquila, todo mundo já tem conhecimento dessa foto. Aqui é a foto da viela, certo? Então, essa viela aqui, só para deixar claro, é a viela em que seria um local em que a Ana Sofia, né, e outras pessoas também passariam para pegar um atalho, digamos assim. Nós iremos explicar isso nas próximas fotos, bem melhor essa questão. Então, essa seria a foto relacionado a um atalho para chegar mais rápido, né? Seria ali a viela ou o beco, que é o caminho que era utilizado pela Ana Sofia, que até o açude, né? Essa foto específica. Então, dá para ver, vou mostrar as outras aqui, depois eu volto novamente, doutora, para a doutora dar o apontamento. Então, essa aqui é uma foto bem perto, né? Aqui uma outra foto para mostrar o outro caminho, e aqui teria uma terceira foto, em que dá para mostrar que aqui, lá no Isso aqui é do inquérito. E lá no fundo, aquela parte amarela é a casa do Tiago. Então, lá no fundo, em amarelo, que consta lá em amarelo, é a casa do Tiago, e aqui é viela, para verificar que a Ana Sofia ela passou, né, o caminho dela, ela passaria pela viela para subir a rua, para ir para a casa da amiguinha dela. Né? Isso são as fotos que constam. Essa aqui é a foto que consta no inquérito. Doutora? Quando eu fiz essas fotos aí da viela, da câmera, tudo, eu peguei pelo Google Earth. E, no caso, eu comecei no Google a procurar onde ali poderia ter algum espaço para a Ana Sofia ter passado, desde que não passasse em frente a esta câmera aí que foi captada, e também a do Mercadinho, que ela não passou mais por ali. Então, eu queria saber onde que poderia ser esse atalho. Aí, né, eu comecei lá a andar com o cursor do Google e achei esse terreno. Esse terreno não, né, essa entrada. E na hora até falei beco, até conjecturei com uma amiga, ela falou, não, aqui no Nordeste a gente chama de viela. Eu falei, então tá bom. Aí eu resolvi pôr viela. Mas no próprio laudo você dito que é beco. E por incrível que pareça, depois que eu tive acesso ao inquérito, eu até levei um susto. Eu falei, nossa, é por ali mesmo que ela pode ter passado. Então o único caminho que ela fazia, que até depois, né, numa outra live nós vamos falar do JJ, que por ali ela passa em frente à casa ali onde eles moravam e tal, esse caminho aí, que eles chamam também de beco, que não é um beco sem saída, é um beco com saída para o açude. Na verdade, daqui a pouco o doutor vai pôr um croquis que eu usei num vídeo meu, eu vou mostrar para vocês aí, demonstrar, né, o caminho que ela pode ter passado se ela realmente saiu da casa do Tiago, como a gente acredita, né, e ter ido para a casa dela sem passar pelas outras câmeras que captaram ela, no caso, subindo, e não captaram descendo. Quando ela não fazia esse atalho, vamos supor que ela não fizesse o atalho, ela teria que descer essa rua toda, uma boa descida, encontrar a BR... Isso aqui é a próxima imagem aqui. E daí subir, tá? Então aí, só que não ficou muito inteira essa imagem, né?
Isso. Não, deu Bom, tá aqui, bom. aqui Não, ficou não, tá melhor. bom, Deu tá para bom. ver É que aqui, ele tá sim. sem, não, está sem a legenda, mas não tem problema, porque eu lembro. Se o senhor descer, deixa eu ver. Se o Legenda senhor daqui. descer mais um, não, tem que descer, sobe um pouquinho a imagem, pra gente mostrar lá a casa do Tiago. Isso Porque aqui a não é ela, legenda eu aqui é a já casa do conheço Thiago. de Não, cor, não né? deu. Foi eu que fiz, eu sei como é que é. Não Lá deu em para cima, pegar. Não deu para pegar não tem problema. tudo Essa aqui aí por já é conta do. suficiente. Tá vendo o ponto vermelho lá? O ponto vermelho é a casa do Tiago. Lembra que existe uma rua que vira ali e tal? Então, ali é a casa do Tiago. Se a menina foi até o portão do Tiago, entrou ali na entrada tal, e saiu, o ponto amarelo é o beco, a viela. Sim. Ela passa por ali, esses pontinhos brancos seria ela caminhando ao lado do açude, certo? Esse ponto rosa, pink, é a casa dela. E aí eu até detalhei aí a escola João Paulo II, que está em verde. Quando a Sofia foi para a casa da amiguinha, ela fez o seguinte, ela desceu, tá? Esse ponto pink, ela virou para a esquerda, descendo, certo? E depois ela desceu e encontrou essa rua comprida aí, olha, que é a rua Paulino Maia. Paulino, acho que é Ribeiro Maia, né? Paulino Maia, que é a rua da casa do Tiago. Tá certo? Essa bem abaixo aí, olha, perto desse ponto vermelho e branco aqui, que é o fixador, pode ver que essa é, aquela ali é a BR, olha. Isso, exatamente. Sim. Aí é a BR. Essa aqui é a BR. Ela pegaria, ela desceria, ela subiria essa ruinha aqui do Tiago, olha. Então, tá vendo? Essa rua para cá, para ir para casa. Exatamente. Isso. E olha como ela cortaria o caminho vindo pelo açude. Ela não precisa descer até o fim. Aqui. É praticamente metade do caminho. Isso, esse ponto amarelo aqui é aquela viela, né? A viela, isso. Exatamente. Isso, aquela viela que ela poderia passar por esse ponto tracejado aqui, que seria o ponto do açude, em que ela passaria para vir para casa dela com esse ponto rosa. Isso, daria metade do caminho e não teria inclusive esse declive tão pronunciado assim, que vai até a BR, porque depois ela ia ter que subir. Sim, porque aqui é subindo e aqui ali descendo. É uma descidona. É uma descida bem íngreme, viu? Sim. Da casa do Tiago aqui até a BR é uma descida. Então ela foi por um caminho, ela foi pelo caminho ali próximo da escola, mas quando voltou, pelo que tudo indica, ou ela permaneceu na casa do Tiago e não saiu mais, ou ela voltou por esse caminho aí que depois 5 pessoas a viram, certo? 2 irmãs. Sim, e mais 3 pessoas confirmaram que a viram a 1h30. Não tem câmeras. Sim, não tem câmeras, não tem provas, imagens que ela saiu da casa do Tiago. Né? São conjecturas que a gente tá baseando, né? Mas não tem provas. Só na câmera que gira. Não saiu da casa do Tiago. Que ela entrou na casa do Tiago, tem provas que ela saiu. Sim, só na câmera que gira. Porque se a câmera girou, porque a câmera, segundo o dono, é assim. Ela fica mostrando, por exemplo, a câmera na direção da casa do Tiago, ela demora 15 minutos, 10 minutos, ela gira para o meio, então ela veria a frente da rua, e depois ela gira mais 15 minutos para baixo, tá? Aí que ela vai ver a descida. Então ela vai ter, vamos supor que seja 10 minutos só, vai? Então, sai do ponto do Tiago, 10 minutos no meio, 10 minutos para baixo, depois ela volta para o meio, mais 10 minutos e mais 10 minutos. Se você for ver, então, fica 30 minutos no vácuo em relação à casa do Tiago. Pode ser que ela entrou, falou com ele, né, alguma coisa, combinaram alguma coisa, não sei, depois até eu vou dizer o porquê eu particularmente penso nisso, e depois a câmera não mostrou realmente, porque ela foi pelo caminho do açude, ela voltou pelo caminho do açude. Porque ela não passou mais de volta pelo mercadinho e pelas outras câmeras que ela tinha passado antes. Então, ela sumiu naquele trajeto. Inclusive, o próprio laudo diz, né? Pela velocidade que ela passou numa câmera, pela outra, né? É compatível com a que seja a Ana Sofia mesmo. Mas daí, quando o doutor mostrar os cães aí também, tudo, né? Aí a gente vai falar sobre essa entrada da casa do Tiago.
Isso mesmo. Deixa a outra parte também, doutor, de baixo. Não, as duas juntas, dá para... Isso. A perícia, ela desfocou propositalmente essa imagem de baixo da Ana Sofia. Na de baixo, é isso que eu quero explicar bem para vocês. Na de baixo, a Sofia está indo para a casa da amiguinha. Na de cima, ela estava descendo da casa da amiguinha, ela estava vindo de volta da casa da amiguinha, tá certo? Todo mundo acha que ela subiu aqui e entrou na casa do Tiago. Não. Não, quando ela subiu, ela estava indo para a casa da menina, certo? E agora aqui, não. Aqui ela estava descendo. Dá para ver aí, olha, muito melhor nessa foto que estou falando, dependendo, né? Se a pessoa estiver, por exemplo, eu estou aqui no celular, né, com o senhor, mas estou vendo no meu laptop. No laptop eu estou vendo muito melhor. Que o vestido da menina, ele é armadinho, assim, né? Ele é godê, que a gente fala, né? A mulherada sabe como é. É um vestidinho godê, que ele não é reto, ele tem as curvinhas aqui, né? Próximo à perninha dela, ao quadril. Sim. Dá para se ver perfeitamente que existe uma faixa mais escura embaixo do vestido e depois flores. E lá no portão você vê a mesma faixa e as flores. E no ombro também tem bastante flor. É bem mais branco. Olha o outro lá de cima, a mesma coisa. Então, até isso a perícia falou, não exatamente das flores, mas disse que o vestido era compatível também com a pessoa que entrou na casa. E depois nós vamos falar como que a gente compara isso, tá? Dentro da lei mesmo, nas provas, tá? Aí a gente vai completar depois. Mas então eles desfocaram de propósito para a gente ver que até assim, sei lá, o cabelo, a cabeça, a perna fina, né? Assim, dá para ver assim muito que tem tudo a ver com a Ana Sofia. Eu vou ler as considerações finais todas, tá? Eu vou ler as considerações finais todas, até mesmo para a nossa audiência aqui, para ter mais clareza, né? Então vamos lá. Considerações finais. O presente relatório foi confeccionado com base nas informações obtidas através de pessoas / testemunhas, análise de imagens, análise do local do fato, entrevista com pessoas da comunidade, parentes da desaparecida, vizinhos e vários outros meios investigativos que contribuíram para a montagem desse relatório. Esses outros meios são programas de computador em que se faz medições, verificações de câmeras. Então, são esses outros meios. Um caso específico que ocorreu no distrito de Roma, onde comove toda a comunidade local e que está tendo uma repercussão nacional gigantesca, onde todos querem saber o que de fato aconteceu com a menina Ana Sofia. Contudo, o que foi mencionado acima ficou desde o início, o que foi mencionado acima desde o início desse relatório, fazendo análise de imagem das câmeras do monitoramento, denominadas nesse relatório como sendo câmera A, B e C. Então, foram utilizadas 3 câmeras para verificar as imagens desse relatório. Por que apenas 3 câmeras? Alguém pode falar, existiam mais outras câmeras, só que as outras câmeras não conseguiu verificar, né, a passagem da Ana Sofia. Observando os registros das passagens da menina. Acabei de observar, mas o próprio relatório já faz essa observação da menina Ana Sofia nas respectivas câmeras. Observando os horários em que a Ana Sofia é vista nas imagens. Observando a movimentação de pessoas que circulam na rua Miguel Paulino, é possível afirmar que... Aí, de novo, deixa eu ler de novo, já para... A pessoa não identificada que entra na residência de Tiago Fontes é uma pessoa de baixa estatura, aparentemente está vestida com algum tipo de vestido que provavelmente seja do sexo feminino, existindo assim indícios que apontam que a pessoa não identificada que entra na casa de Tiago Fontes é uma menina, e a menina de Tiago Fontes e a menina Ana Sofia, que desapareceu na rua Miguel Paulino, se trata da mesma pessoa. Observação. Segue anexo CD com os arquivos das imagens e vídeos que servem como subsídio do presente relatório, que no referido arquivo do vídeo é possível verificar grande semelhança na forma de caminhar entre Ana Sofia e a pessoa não identificada que entra na residência de Tiago Fontes. Então, mais uma vez, o relatório ele é bem conclusivo. Ele, em momento nenhum relatório vai afirmar
se não houver uma confirmação por parte da polícia. Então, foram utilizados vários meios para se chegar a essa conclusão. Meios esses que o próprio relatório informa, né, que é provas testemunhais, análise de imagem, análise de locais de fato, entrevista com pessoas da comunidade, parentes, vizinhos. Então, através dos depoimentos, apesar de haver algumas divergências do depoimento, são situações de outras lives, né, doutora? Apesar de algumas divergências do depoimento que iremos trazer, nesse ponto em que comprova que a Ana Sofia entrou na casa do Thiago, a polícia não tem dúvida e nós também não temos dúvidas relacionadas a isso. Por quê? Porque as imagens, a comprovação dos vídeos, ele é bem claro, são bem exatos e bem claros nesse sentido, que a pessoa, vamos colocar assim, entre aspas, da pessoa não identificada é a Ana Sofia. Tá? É a mesma pessoa, Ana Sofia. Sim, doutora. Quando eles colocam a pessoa não identificada num laudo assim, é porque inicialmente ela era não identificada. Sabia-se que alguém entrou ali, não se sabia a altura ainda, não se sabia o sexo ainda, só dava para ver um movimento. Então, inicialmente, ela foi vista como pessoa não identificada. Então, é dessa forma que é demonstrado para os peritos, inicialmente, para depois eles chegarem e identificarem. Agora, por que eles escrevem não identificadas? Porque não dá para identificar o rosto da Ana Sofia. Se desse para identificar o rosto, eles já diriam que Ana Sofia entrou. Só que aí não resta dúvidas. Eu não sei por que tanta gente falou porque é inconclusivo, todo mundo falando, inconclusivo, pessoas que tiveram acesso e pessoas que não tiveram acesso ao inquérito. Mas aí está, olha, se tratam da mesma pessoa. Então, a conclusão, o relatório final da perícia é que aquela menina desaparecida, que passa ali em frente à casa do Thiago, que adentra a residência, depois nós vamos falar, tá? Da profundidade da entrada dessa residência, para ver se isso aí bate com as perícias locais, né? De luminol, também quero falar um pouquinho do carro, que eu li bastante sobre isso. Doutor, eu não pus aí as fotos, porque, né, não seria só a foto do carro, não teria nada a ver. Então, tudo isso aí está falando, se tratam da mesma pessoa. Sim. Não disse talvez seja a mesma pessoa e o relatório é inconclusivo. Não. E isso não é nem questão de análise, é muito fácil ver isso, né? Quem está acostumado a pegar um laudo, principalmente assim, né? Quando se trata de uma causa penal, e olha, já sabe que a conclusão é essa, se trata da mesma pessoa. Então, por isso eles colocam entre aspas, em negrito, a pessoa não identificada, porque é ela quem eles estão exatamente periciando. É ela o objeto da perícia, certo? Então, aí, por isso que trata não identificada, mas que se tratam da mesma pessoa. Então, existe alguma dúvida para vocês? Respondam aí se vocês têm dúvidas em relação a isso, porque eu acredito não tem nem necessidade de conhecer perícia, laudo, relatório, parecer, né, de outros peritos. Está muito evidente aí, né? Como a gente disse, está muito na cara mesmo, né? Que é assim. Foi Ana Sofia quem entrou na casa. Os delegados não explicaram, assim, nessa linguagem técnica, né? Mas eles falaram, é certeza. E quando eles falaram, então, eles falaram a verdade, tá? Tá aí mesmo, é conclusivo. Inclusive, eu posso dar uma esticada, doutor? Deixa eu só... Aqui eu vou deixar a foto do cachorro aqui, tá? Isso, deixa o do cachorro e já vou explicando. Isso, desce um pouquinho mais, para ver as perninhas do cachorro. Isso. Olha, dá uma olhada. Ele é um pastor malinois, ele é um pastor mesmo que é excelente para esse tipo de trabalho da polícia, da perícia e tudo mais. Dá uma olhada que, no caso aí, o condutor do cão, ele puxa o cão para entrar na casa, e não é desse jeito. Quando o cão, ele é o cão exatamente para buscar pessoas ou para buscar cadáveres, ele vai como um doido para dentro da casa e do local, ele vai atrás farejando.
Vocês viram que teve um caso da Dona Lu, né? Que o cachorro quase jogou o condutor, né? Que é o handler, na verdade, que a gente fala, né? Mas para falar em português é o condutor. O condutor quase caiu no lago lá e tal, porque eles puxam mesmo, eles têm força. Eles puxam, dá uma olhada, ele está forçando o cachorro a entrar. Então, eu acredito que esse, sinceramente, seja o cão de cadáver. Eu acredito. Porque Sim, o outro, ele ele se interessou para a entrada da casa. Esse nem pela entrada, porque veja, Dr. Pablo é o que está do lado direito aí, certo? Com esse documento aí azul na mão. Sim. Na mão esquerda. Isso, certo? Ele está na rampa, ele está ali já na calçada, certo? Ali na casa do Tiago, na verdade, não tem bem uma calçada, é mais uma rampa da entrada do veículo e tal. Você vê que o cachorro nem entrou ainda, ele não se interessou. Sim. O cão sempre vai na frente do condutor. E avisando o pessoal também, tá? Que daqui a pouquinho nós vamos parar a nossa explicação e o doutor Valdir vai ficar aberto para as perguntas. Nós vamos responder, tá? Eu estou vendo que tem bastante pergunta aqui, inclusive o Vando, viu, Vando? Aguarda aí um pouquinho aí que eu tenho a resposta exata para você, tá? Esse eu acredito piamente que é o cão de cadáver. E olha que ele sente cheiros assim, o odor dele, né, o faro dele, ele é muito longo. Inclusive, se for para pessoa específica, ele consegue até 10 quilômetros. E seguindo o faro e tudo mais. E o de cadáver, ele é mais assim, incisivo. Agora, eu até queria falar o seguinte, esse tipo de perícia aí, por exemplo, com os cães, veja bem, o cão que procurava na Sofia, que é um cão específico, né? Com certeza foi ofertado alguma peça de roupa dela, para o cachorro cheirar, para o cachorro buscar. O cachorro foi, que não é um é para cadáver, certo? São cachorros diferentes, com treinamentos diferentes. E que ele consome a cadaverina, então é como um vício, sabe? Como se fosse uma dró mais gá. E daí por isso que ele fica doido para achar, né? Que na verdade não é aquilo que ele vai utilizar, mas é o mesmo odor. E não importa o tempo da morte, tá? É assim, coisa de 1 hora, ele já começa a sentir o cheiro. Porque justamente, né, pelas bactérias, o corpo, tudo aquilo, né, já começa a entrar em estado de, vamos dizer, de decomposição, primeiramente, né? Então, aqui, se percebe que o cão, para achar na Sofia, ele ficou interessado só no início ali da casa, no comecinho aí, onde esse, por exemplo, esse condutor está aí, olha, colocando os pés, quando ele está de botas pretas, né? Onde ele está ali, o cão ficou interessado nessa faixa aí, só. E ele não quis entrar para casa. No final, o condutor também, diz o relatório, acabou puxando o cão para dentro da casa, porque por mais que ele lave, por mais que tenha demorado lá um bom tempo, né, talvez até 1 mês, eu acredito que foi 1 mês depois, 1 mês e meio depois, não tem jeito. Os cães, você pode lavar, a não ser que você faça uma reforma geral. Só se você fizer uma reforma geral na casa, uma demolição daquele local, não adianta só trocar piso, não, tá? Então, na natureza já existem esses cães para esse tipo de trabalho. E ele se interessou somente por aquela faixa. Então, o que a gente deduz é isso, que depois, quando o doutor disser que eu posso concluir em relação a essa minha ideia, né? Que posso concluir? Então, que eu realmente acredito, por tudo que eu estudei do caso. Dá para se ver naquela foto que quando a Ana Sofia desce, né, para voltar para a casa dela, que ela vai em direção à casa do Tiago, eu fiz até um vídeo sobre isso, você vê que ela está de costas. Se ela está descendo a rua, não deveria aparecer a frente do corpo dela? Então, pelo que eu fiz lá no meu vídeo, eu coloquei um ponto que, primeiro, a Ana Sofia passou do ponto do portão do Tiago e foi chamada, provavelmente e certamente pelo Tiago. Quando ela foi chamada, ela volta. Então, quando ela volta para a entrada e entra na casa dele, ela está de costas, justamente por isso, porque ela tinha descido, passando do ponto da casa dele. Então, alguém, por exemplo, ei, Ana Sofia, vem cá um pouco. Porque eles se conheciam. Isso é certeza que eles se conheciam. Lá de perto da casa
do sogro lá, que eles estavam sempre lá. A Zilda sempre frequentou muito a casa do pai, que era bem em frente da casa da Ana Sofia. Então, eles já se conheciam ali. E que a Zilda era vice-diretora, né? Vice-diretora da escola, é claro que as crianças conhecem, porque quando tem alguma apresentação, alguma coisa, estão, né, todos ali, eles já sabem quem é a diretora, quem é vice-diretora, né? Então, acredito sim que ele tenha chamado. E para não chamar a atenção ali dos transeuntes, né, daquela moto mesmo que passou e de outros veículos, acredito que ele pediu para ela entrar ali naquela entradinha, que sempre ficava aberto, né, tinha sempre um vão. Ele pediu para entrar ali, talvez para combinar alguma coisa. É o meu pensamento, tá? E depois girou a câmera. Quando girou a câmera, Ana Sofia desceu e foi embora para casa, pelo atalho. Ela não voltou mais para a rua principal, o caminho mais longo, que é o dobro, né, do percurso. Não. Aí sim, ela voltou para casa. E aí pode-se dizer, né, que então as duas irmãs realmente viram Ana Sofia ter trocado de roupa. E se o Tiago, por exemplo, isso já é uma suposição, a convidou, sim, né, ou já tinha convidado antes para alguma coisa, eu acredito piamente que a Ana Sofia não adentrou a casa do Tiago. Ela não passou daquele ponto ali onde os cachorros tiveram faro. Porque senão os cachorros se interessariam lá para dentro. E muito mais se ele tivesse ceifado a vida dela lá dentro. Aí, esse último cão aí que entrou forçado, com certeza sim, ele iria como um doido lá para, né? Inclusive falaram, desmembrar um monte de coisa. Meu Deus, isso causa uma sujeira, isso aí espirra coisa, aquela coisa vermelha para tudo quanto é lado, pelo amor de Deus, é impossível, tá? Você pode pintar a parede, a não ser que você tire o reboco da parede. Senão, se você só pintar, pode ser a tinta que for. Você não vai conseguir tirar o faro, mesmo com outras tintas e tudo mais, não tem como. Então, não. Eu acredito sim que o sumiço da menina foi lá próximo da casa dele. E também acredito que ele não agiu sozinho. Enfim, aí ela voltaria, ela desceria a rua e voltaria para casa. Se foi combinado alguma coisa, por exemplo, ela pode ter levado o vestidinho junto. Né? Você fala, vamos fazer um passeio, vamos tirar fotos lá no condomínio, ou vamos lá para o sítio do não sei quem, alguma coisa assim, tá? Que talvez ela até tivesse ido já antes, não exatamente com ele, mas talvez assim, familiares em comum, algo assim, né? Ou tivesse prometido mesmo alguma coisa para ela. O fato é que, independente dessa conjectura, eu não acredito mesmo que ela tenha entrado na casa do Tiago, porque não há prova alguma, não há um fio de cabelo, não há nada, não há, mesmo que, vamos supor que ele ceifou, né, a vida dela, da maneira, né, que vocês sabem que está falando lá, né, asfixie, né, vamos supor que tivesse feito isso. Mesmo assim, o corpo, ele libera líquidos pelas narinas, por tudo que é mucosa do corpo, por todas as partes que é mucosa do corpo, exatamente porque há o relaxamento. Quando há o relaxamento, todos os esfíncteres, tudo se abre, relaxa e não volta mais. Então é possível sim se encontrar o que a gente não vê, tá? É uma coisa assim invisível, e faro também, que muitas vezes um odor ou de repente, se a pessoa tosse, qualquer coisa que acontece, podem ter, sim, vestígios nas paredes que não saem e que a gente não vê. E aí, sim, aí entra o cão, que ele, vamos supor que tenha rejunte no piso. O rejunte, ele não é como uma pedra de granito, né? Ele é poroso. Então, o cachorro, eu creio muito, eu acho que, sempre falo, o homem, ele falha muito em perícia, em qualquer tipo de coisa, em exames que ele possa fazer para detectar alguma coisa, mas os cães, eles exatamente estão ali para isso, porque eles são especialistas, né?
Então, acredito que foi só na entrada mesmo e que tudo não aconteceu lá dentro. Até porque, né, uma pessoa com pensamento normal, alguém que trabalha, que sai de casa, que dirige moto, que é pai de família e tudo mais, ele seria ousado demais em fazer alguma coisa lá dentro com a filha, com a babá que estava para chegar e com a esposa que poderia sim chegar a qualquer momento, porque era férias. Ela foi lá para levar material, para deixar coisas prontas, tal. Ela poderia voltar antes do que ela voltava antes quando ministrava aulas. Então seria assim, ousado demais, né? Ele poderia esperar e praticar em qualquer outro lugar, porque Roma, mata é o que não falta, né? Locais escondidos, atalhos é o que não falta em Roma. Por que ele faria bem dentro da casa dele? Então nem sei o porquê que a PC afirmou isso, porque é uma coisa, depois ainda falaram, né, que ele tem cama box, então não dá para colocar a menina embaixo da cama. Sim. E a esposa poderia ver. Né, dentro de uma cama box. Sim. Acredito então, sim que ele deu sumiço na menina, acredito piamente que ele, porque é o seguinte, até vou explicar uma coisa aqui. Quando eu comecei, o doutor também, que nós já conversamos sobre isso, o doutor vai falar sobre isso. Quando eu comecei a seguir o caso da menina, e foi já no dia seguinte, eu já comecei a notar, eu tinha um pensamento, né? Eu tinha uma ideia que era tal coisa. Muita gente me procurou por causa do canal, começou a conjecturar, alguns youtubers mesmo, quando eu ainda fazia vídeos, não tinha voltado do meu canal e tal. Então a gente conjecturava, será que aconteceu tal coisa? Daí um falava, olha, Dona Socorro fez tal coisa. Ah, então, né? Não sendo leviano de ir para qualquer caminho. Mas, com o tempo, foi mudando. E muito mais agora, hoje, por exemplo, quem sabe dá para trazer na próxima live, eu já estou entrando na parte, já vi já sobre a placa do veículo, sobre o veículo, tem depois, né, não hoje, vou falar uma coisa bem legal sobre isso, vou mostrar umas coisas ali, que não é que eu descobri, simplesmente eu li, interpretei, e vocês vão entender igualzinho a mim, naquela estrada, e não é, tá? Vou provar para vocês isso aí, sobre a placa, sobre tudo, eu fui mudando muita coisa. Hoje mesmo, quando eu vi, eu comecei agora nos depoimentos. Da família, eu já li todos, já tinha lido outro dia, já por emergência, né, para poder combater algumas coisas. Mas já estou entrando ali dos vizinhos, dos familiares, enfim, né, não só da família ali da casa, mas dos familiares, depois vai iniciar os vizinhos, depois o caminho que ela passou e tudo mais. Então já estou indo para lá, já estou quase na página 300. De 608 páginas. Só que eu quero ler com muita minúcia, como eu já tinha visto da Maia e tal, eu quero ver com muita minúcia, até hoje eu passei para o Dr. Valdir 4 questões já, que eu já vi, né, que não estão certas, já para ele questionar, já para ele peticionar em relação a isso. Então, o que acontece? Eu vou mudando de ideia sim, tá? Eu não fico com a mesma ideia, não. Já cheguei a pensar muita coisa. Cheguei a pensar... Ah, Ana Sofia, eu acho que foi ali dentro mesmo, olha, eu acho que de repente foi na casa do vizinho, aí foi, de repente, mas não, mas você dá para ver que são degraus, ela sobe uma vez só. Para subir na casa do pai do Tiago, ela teria 3 degraus para subir, né, 3 lances de escada, então não pode ser porque ela não entra assim, ela entra numa só, e a gente vai vendo e excluindo. Então tinha muita coisa que eu pensava antes, que hoje eu vejo que era totalmente impossível. Foi um pensamento muito raso que eu tive. Então a gente muda, tá? Para avisar para vocês que a gente muda sim, não é por maldade não. E o advogado, principalmente o advogado, se ele seguir uma primeira linha e ele bater numa teimosia dele e não querer mudar, ele não é inteligente. Ele não está fazendo um trabalho bem feito, porque ele tem que mudar conforme ele for comparando as provas e os fatos de tudo o que realmente aconteceu, para a gente chegar, né, numa conclusão, porque esse caso, ele é muito complexo. Então, não é uma coisinha só que vai definir o que realmente aconteceu com a menina. Se fosse assim, né, o pessoal aí que fez previsão, videntes, essas coisas, já daria a resposta, falaria, o corpo está ali, daí eu vou acreditar, tá? Então, esse aí é o caso do cachorro que eu quis dizer, e uma outra coisinha mais só, doutor Valdir. É o seguinte, sim. Até eu vou falar da indenização aí. Só por ter estes indícios, já não caberia indenização. E uma outra coisa, se o advogado for pedir indenização, dizendo que não é a menina,
sabe o que vai acontecer? Ele vai ter que provar quem foi, então. Porque se ele alega que a outra pessoa que entrou lá, que não é a Ana Sofia, ele vai ter que procurar e achar quem entrou no lugar que não é. Então não é a menina, não. É outra pessoa, porque uma pessoa certo? Dá para notar. Ele vai ter que provar quem é essa pessoa, porque é ele quem está alegando. Então, será que ele vai encontrar quem fez isso? Se até hoje ninguém apareceu para dizer quem foi? Ninguém sabe? Ninguém viu? Então não cabe mesmo, tá, pessoal? Então, nós apresentamos aqui a situação, todos esses quesitos, todos o próprio laudo. Então, a Ana Sofia, né, conforme o próprio laudo, e nós entendemos, ela esteve sim lá na casa do Thiago. Tem algumas perguntas aqui que eu já vou adiantar, já, só para falar, porque assim, tem algumas perguntas que falam, se ela não teve, ela poderia ter saído. Sim, poderia, mas ela esteve sim. O Thiago é sim um dos suspeitos, né, até o presente momento o principal suspeito, mas isso pode sofrer alteração, né, doutora, conforme alguns indícios que nós iremos apontar nos equívocos que tiveram nos laudos, nos equívocos que tiveram nos depoimentos. Então, isso são situações que podem ser e vir a acontecer mais para frente, tá? Mas até o presente momento, o Thiago é o principal suspeito, né, desse caso, e vamos, né, acho que agora, conclusão, só a minha conclusão pessoal, também concordo que a doutora Lia fala, né, e também tem a firme convicção, como todos aqui já verificaram, que a Ana Sofia esteve, sim, na casa do Thiago. A informação de que o Thiago tem envolvimento, sim, isso até o presente momento, a conclusão que todos que analisaram essa situação, todos que acompanham, não tem uma outra opinião, uma outra situação, né? Thiago, sim, teve participação, participou sozinho, isso aí já será a situação mais para frente. Então, vamos passar para as perguntas, doutora? Doutor, eu só gostaria de dizer também uma coisa que perguntaram muito, tá? Sobre... É um assunto diferente, mas que tem a ver com a Ana Sofia, a gente já pode definir agora. Sobre o Ulisses, né? Que nos procurou, mandou o WhatsApp para o doutor, inclusive pessoas dizendo que não foi isso. Eu acabei colocando lá na comunidade do meu canal, tá? Os prints, é lógico que eu tirei o número do telefone do Ulisses, né? Mas está lá, sim, inclusive as perguntas que ele queria que o doutor respondesse, que são perguntas que, por ética, nós não poderíamos responder. Isso, vou explicar o seguinte. Ele me procurou um pouco antes do Carnaval, se não me falha a memória, alegando que já tinha conversado, alegando que já tinha conversado com a polícia, já tinha conversado com a Dona Socorro, já tinha conversado acho que até com a Zilda, se não me falha a memória. Eu tinha conversado com algumas pessoas relacionadas ao caso e queria conversar comigo. Eu falei para ele, estava até no carro no dia que ele me ligou, estava até dirigindo. Eu falei para ele, expliquei mais ou menos um pouco do que vocês aqui já sabem, né, e ele também já sabe. E falei para ele que se eu estaria sim para responder essas perguntas, aqueles que ele quisesse, que eu pudesse responder também, e pedi para ele para enviar alguns questionários de quais perguntas ele queria. Ele solicitou alguns documentos, solicitou algumas perguntas, e eu mandei um áudio para ele e informei, eu vou passar para a minha equipe, para a gente ver, para a gente elaborar uma resposta dentro do que é possível e te encaminharemos, né? Aí ele passou e fez a entrevista dele, fez fugiu da cabeça aqui. Aí ele fez o parecer dele, lançou lá no site, né? Mas sim, ele procurou para que a gente pudesse responder algumas questões, me procurou para responder. Infelizmente, não tivemos tempo de reunir, né, doutora, para a gente poder analisar, antes mesmo dele tá lançando a entrevista, tá lançando o artigo dele. Então, essa é a questão do Ulisses. Acho que muitas pessoas realmente perguntaram. E é incompatível, inclusive, né, doutor? Sim, algumas perguntas eram incompatíveis, eu não poderia estar respondendo. Sim, algumas eu não poderia estar respondendo, alguns documentos eu não poderia estar enviando. Porque conforme a gente sempre bateu nessa tecla,
tem questões e tem perguntas que nós não podemos responder agora e tem documentos que nós não podemos apresentar agora. Nós temos uma estratégia certa para seguir nesse caso e nós não podemos fugir dela e nem dar situações em que possa ocorrer esse prejuízo para o processo. O que o pessoal muitas vezes não entende, que o jornalismo, não quero falar mal de nenhum jornalista, não, mas o jornalismo, ele é cheio até de poesia, vamos dizer, né? Eles enfeitam muito, eles dizem que foi de um jeito, ele inclusive falou lá que a menina passou pó de arroz e batom, sabendo que aquele vídeo lá tem 2 anos antes da menina desaparecer, falou que a menina comeu chocolate, que aconteceu uma coisa e outra, que não é compatível com a realidade. E muita coisa ali também, que ele falou da Dona Socorro, sabe? Eu acho que, na minha opinião, eu tenho que criticar, não tem como, porque foge da realidade. Então, quem deu essas informações, eu tenho até ideia de quem possa ser, mas não tenho certeza, né? E é claro que aí é ele quem arca com o que ele falou. Não posso dizer nada. A única coisa que ele não falou a realidade dos fatos, só isso. Ele não aguardou, ele não aceitou que o doutor Valdir não pudesse falar alguma coisa, ele foi imediatista e foi lançando o que ele quis, como a imprensa sempre faz, né? A imprensa faz isso com todo mundo. A doutora falou sobre a questão do Vans, já vou colocar a mensagem dele aqui, estava procurando aqui a mensagem. Então, doutora, se quiser respondê-lo, e quem quiser já pode estar fazendo as perguntas que nós já iremos responder, tá? Já vou colocar aqui no final. Eu estou seguindo aqui o chat. O Vando colocou assim: sim, doutor, se a menina entrou, mas a perícia comprovou que a menina Sofia não esteve na casa, ela só entrou um pouco e saiu. Isso é um fato bem claro, a perícia já deu resposta que ela saiu. Eu não tenho, né, não sei se a doutora tem essa informação, mas eu não tenho informação de que a perícia confirmou, comprovou que ela saiu de lá. Não, a perícia não comprovou. O que eu falei agora, que eu acredito que tenha acontecido, que foi só no início, né? Olha, a menina entrou, isso, a perícia não comprovou que Ana Sofia não esteve na casa. Não, ela não comprovou, não é que ela comprovou, ela disse que realmente não havia resquícios da menina lá, certo? Então, na casa, vai depender do que você quer dizer a casa. É na entrada, como eu expliquei, ou é lá, adentrando a casa, porque a casa dele não é tão pequena, né? E é um sobrado, a parte final é como um mezanino, assim, né? Um sobrado. Então, sim, a perícia, ela não deu a resposta que saiu. Ela não disse isso. Deram um relatório onde o cão, um dos cães, é uma cadela, até falo o nome da cadela lá, né? Que agora eu não lembro o nome, que ela se interessou ali para o início da garagem e somente. E que o outro cão de cadáver não se interessou. Isso sim. Então, nesse caso, a perícia, ela concluiria se tivesse realmente uma insistência do cão, porque eles chegam no local, eles ficam ciscando, sabe? Eles ciscam assim, eles ficam com as patas dianteiras, eles ciscam, eles empurram com o focinho o local, né? Eles raspam o focinho no chão, eles falam, tá aqui, entendeu? Isso não aconteceu. Eles demonstraram o que aconteceu, certo? Fotografaram e tudo mais, que o cão para vivos só se interessou na entrada da casa e não para o fundo da casa, e que o de cadáver nem isso se interessou. E depois disso, inclusive, saindo dali, eles foram lá para o açude, tá? Eles pegaram os cães e foram lá para o açude. Parece que o delegado estava com um pouco de pressa, isso foi também que eu ouvi falar de quem seguiu a perícia, né? Mas não está na perícia, tá? Não está na perícia que ela saiu da casa. Vamos lá, a Tânia colocou aqui, boa noite a todos, doutor Valdir, agora como fica sobre os delegados, dá a resposta do MP, porque não vi nada até agora. Relacionado aos delegados, o delegado solicitou 20 dias para apresentação de documentos, não especificou quais documentos, mas existiram alguns documentos que nós solicitamos, que o próprio MP solicitou, que é relacionado aos celulares e alguns outros documentos. Então, o delegado de polícia pediu mais prazo, o juiz concedeu mais 20 dias, ainda está dentro do prazo para apresentação. Temos algumas petições para juntar, mas temos que aguardar essa situação do próprio delegado, não sabemos quais provas que ele vão apresentar, imaginamos quais são as provas, mas
o delegado, infelizmente, ele não apresentou tudo que ele tinha pelo jeito que ele fala, né, não fez toda a apresentação, então precisamos disso até mesmo para concluir, né, doutor, alguns questionamentos, alguns pedidos para o juiz para ser feita a alteração, mas já iremos sim solicitar, adiantar um pouco essa questão, já iremos fazer alguns pedidos para que seja feito alguns depoimentos, algumas situações. Tá? Mais para frente vamos saber. Doutora, quer falar algo sobre essa questão, essa pergunta? Não. Eu queria responder a Elaine Diniz. Pode ser? Leia os relatórios dos bombeiros, dono dos cães, ou outra? Isso, essa mesmo. Tá. Deixa eu só colocar aqui o seguinte. Ilha do Horror, do humor, perdão, não entendi nada. Advogada Sofia defendendo o Thiago. Não, no momento nenhum nós estamos defendendo o Thiago. Nós estamos falando o que consta no depoimento, o que consta no inquérito. Perdão, depoimento não, o que consta no inquérito. Ninguém está defendendo nem acusando, estamos afirmando que o Thiago, sim, possui envolvimento conforme a própria investigação da polícia. Então, não estamos defendendo o Thiago, tá bom? Deixa eu colocar da Elaine Diniz aqui. Muito pelo contrário, né? O Thiago é o principal responsável pelo desaparecimento de Ana Sofia. O que ele fez ainda não sabemos completamente. Nós sabemos em partes, mas sim, ele foi. Se ele não estivesse no local, não tivesse agido, Ana Sofia estaria viva. Porque foi ele, sim, quem foi o responsável por isso, não tem nem dúvida. Vocês leram o relatório dos bombeiros donos dos cães? Bom, os bombeiros não são donos dos cães, tá? Mas tudo bem. Lá explicaram por que os cães não encontraram o foco, ou seja, o corpo. É o seguinte, os bombeiros, eles não explicam o porquê os cães não encontraram o foco. Quem tem que descobrir agora é a polícia. Os cães, eles fazem o serviço, certo? No caso, eles vão fazer o relatório de como os cães agiram. Eles não julgam. Eles não fazem análise e não investigam. Quem investiga são os investigadores, é a Polícia Civil. Então, eles passam o relatório, vamos supor, no canto esquerdo da cozinha, ao lado do fogão, o cão teve tal desempenho, teve tal reação. Eles colocam os fatos, mas quem investiga e dá o resultado disso que você está perguntando é a polícia. Certo? Eles só falam o que aconteceu. Eles relatam só. Tá bom? Sim, vamos para a próxima. Doutor Valdir, já foi em Bananeiras? Não. Daí pode ser outra pergunta. Irei em Bananeiras? Se for preciso, sim. Não fui ainda, né, até mesmo porque processos, toda essa situação pode ser feita de qualquer lugar do Brasil por ser virtual. Deixa eu colocar aqui o do Jonas. Jonas Belo de Machado. A motoca, por que não foi periciada? Porque ele vendeu rapidamente 5 dias depois do desaparecimento. Realmente, a motocicleta não foi periciada, até mesmo porque aquela informação de que saiu com sacola, saiu aquela questão, isso não... Se existe isso, até agora não foi apresentado, pelo menos para mim, não foi apresentado essa prova de que havia um corpo, né, dentro da motoca, né, ali na bis. Doutora quiser, doutora... Pois realmente ele vendeu, mas não foi 5 dias depois, que eu saiba. Que eu saiba foi um pouco antes do desaparecimento dele, tá? Então eu chego a conjecturar que, por ser um bem móvel, se ele já pensava em fazer o que ele fez, que eu acredito que ele tenha feito, né? Talvez ele até já quis adiantar, né, o fato aí, ou vendeu para pagar o advogado, não sei da situação financeira dele, certo? Ou ele realmente já vendeu porque talvez o carro estivesse no nome da esposa, e se ele fosse fazer alguma coisa, não teria problema, que estaria no nome da esposa, talvez a moto estivesse no nome dele. Se ele já fez tudo de caso pensado e premeditado, possivelmente ele quis diminuir um imbróglio, né, depois com inventário e tudo mais, porque aí precisa ter alvará judicial para venda, né? Parte do bem tem que passar para filhas menores, não pode ficar, né, só 50% para a viúva. Estou pensando como advogada, se ele pensava realmente em fazer o que fez, né? Se ele premeditou, tanto que ele foi sem aliança, tá? Ele usava aliança, ele foi sem aliança, sem cartão de banco, sem nada.
somente com a roupa do corpo. Ele não tinha, e os remédios, né? Ele não tinha dinheiro, cartão de banco, nada disso, tá? Que falaram que ele sacou, que ele foi no cabeleireiro. Não, ele foi no barbeiro, cabeleireiro, antes. Foi antes, foi alguns dias antes, fala lá o relatório, a própria Zilda disse, que ele atravessou a rua, né? Ali no salão do Marcelo Bezerra, que é esposo lá da diretora da escola, né? A Rosana, e que ele é o presidente da Câmara, ele é barbeiro, né? Cabeleireiro, barbeiro, que seja. Ele cortou o cabelo alguns dias antes. Não foi no mesmo dia, não foi lá em Solânia que ele cortou o cabelo, tá? Isso aí está no depoimento da Zilda. A Zilda deu 3 depoimentos. Sim. Um inicial, tá? Que ainda eu não fiz a análise completa, estou fazendo agora pela ordem. Eu, pela inversão, eu gosto sempre de começar do final, que eu já sei mais a história, e depois chegar no começo, porque daí eu posso ver mais facilmente as incongruências do começo. O Cris Secom colocou aqui o seguinte: e o tio abusador? Esse deveria ser investigado mais a fundo, já que estava bêbado no dia do sumiço da menina. Sim, ele já consta, já foi feita a investigação, o depoimento dessa questão desse abuso, desse tio abusador, suposto abu mais a dor aí, né, que consta. Esse é uma situação, conversei com as meninas, essa situação não aconteceu, não houve essas questões. Foi, sim, feito, tem um outro laudo, uma outra questão, uma outra perícia, um outro inquérito que foi aberto sobre essa situação. Falaram também que ele tentou mexer na menina, na Ana Sofia. Coisa que ele falou é que a Ana Sofia está ficando moça. Como ela está crescendo, ela está ficando mocinha. E qual é o limite, que a Cecília está perguntando, qual é o limite? É o limite da necessidade e é o limite de não mexer com as meninas, de não mexer nem com a integridade delas física, nem emocional, nem sexual, certo? Nem espiritual, nada disso, que não possa causar nenhum trauma nas meninas. Isso aí é o limite, porque, independente disso, se ele tentasse alguma coisa, qualquer pessoa pode chamar a polícia, né? Ele vai ter aí uma correção. E não conhecemos histórico desse senhor Paulo, que também foi puxado os antecedentes dele, de algum abu de alguém. Então, o limite é esse. Ela não está vendendo as filhas, não aconteceu nenhum tipo de abu, nenhum tipo de carícia, tá? É isso que eu quero te falar. Nada. O que houve, que realmente ela falou, que ele, quando estava bêbado, vinha da casa das tias, né? E às vezes falava, não, porque você é muito linda, não, porque você não sei o quê. Eu, mesmo assim, não concordo. Eu não concordo. Porque a minha realidade é outra. Se isso acontecesse, imediatamente eu ia ver como um assédio. Eu iria, não importa que fosse tio, fosse o que fosse. Agora, eu não sei até que ponto há necessidade da pessoa de comer, né? Porque todo mundo precisa comer todos os dias. E, infelizmente, como fala cestas básicas, tudo não é assim, não, tá? Não é assim, porque eu sempre trabalhei também em parte filantrópica em relação a isso. A coisa não é fácil assim, não, tá? A triagem não é fácil, não. Muitas vezes as pessoas procuram igrejas e não procuram a prefeitura, porque a prefeitura é uma burocracia danada e não é bem assim, só na época de eleição que é bom. E muitas vezes a igreja também exige várias coisas, que a pessoa frequente ali tantas vezes por dia. Vocês devem saber como é. Então, o que eu estou querendo dizer, não estou passando pano para a atitude da dona Socorro, se realmente, nem do tio, houve, muito menos do tio. Porque se fosse eu do tio, entendeu? Eu, por exemplo, o seu João nunca ouviu ele falar nada para as meninas. Ele nunca falou nada perto do seu João, certo? E mesmo assim, eu vou justificar uma coisa. Nós não estamos trabalhando para a família. Nós estamos trabalhando para Ana Sofia. A ação está no nome de Ana Sofia Gomes dos Santos e representada por seus pais. Então, a ação é em nome da menina. Nós somos advogados da menina, certo? E qualquer outra coisa que eu percebesse que realmente, porque eu não presenciei e não foi comprovado para mim. Claro que a minha atitude seria totalmente outra. Não iria passar pano para ninguém, não.
tá? Nós não estamos aqui para aceitar inconvenientes, coisas, né, atitudes inconvenientes. Sim, mas a pessoa que bebe, em geral, né, faz muita besteira. Isso não justifica. Vamos para a próxima pergunta. A tão pergunta que já falaram várias vezes, certo? Essa eu vou enfrentar, já enfrentamos essa pergunta já. O livro já foi publicado, pode ser autorização? Já informamos essa questão, né? Acho que nas lives anteriores. Tem um vídeo no canal dela sobre essa situação. Tenho dois lá. Concorda que deve ser investigado outros próximos além do Thiago? Sim, já será. E outra aqui, o condomínio, porque ninguém foi lá relacionado ao condomínio, relacionado às investigações próximos do Thiago, próximas das pessoas que deram depoimento, todas serão analisadas, todas estão sendo analisadas, e será feito um dossiê para o juiz informando, nós precisamos, para que seja tentado a verdade real dos fatos, nós precisamos ouvir essa e aquela testemunha, precisamos refazer ou colher novamente o depoimento dessa e daquela testemunha. Em relação ao condomínio, temos as nossas conjecturas, temos os nossos pensamentos relacionados a isso. Não vou explicar igual eu falei antes, tem algumas perguntas que nós não vamos falar, não vamos poder responder nesse momento, porque são objetos de questionamentos até mesmo para o juiz. Já explicamos isso na outra live, e sempre explicaremos que o que eu ou a doutora Elia não puder responder agora será respondido mais para frente. Mas primeiro nós precisamos formular e aguardar algumas questões do próprio juiz ou do Ministério Público ou da própria polícia, né, doutora? Então, algumas questões, eu vou colocar algumas perguntas aqui, mas às vezes algumas nós não podemos clarear nesse exato momento. Doutora, tem algum apontamento sobre a questão do condomínio, enquanto eu procuro outra pergunta aqui, doutora? Então, o que me estranha é que no condomínio, né, mora o delegado, o doutor Diógenes, e também mora o prefeito da cidade. Se tem algo a ver, não sei. Inclusive, muita gente fala, né, que o doutor Diógenes é parente da Zilda, porque é Fernandes. Pois eu vou contar uma coisa para vocês, hein? Então, ele é parente do Thiago também, porque ele se chama Diógenes da Rocha Fernandes, né? Hoje até a gente riu disso, que foi até engraçado, mas não tem parentesco não, porque ele é do Rio Grande do Norte, né? Ele de Natal, ele não tem nada a ver não. Mas ali é claro que se puder, se as pessoas que moram lá, é claro que eles gostariam muito de que não fossem importunados, né? E o que é errado, porque a lei é para todos, o direito também é para todos, né? Então, com certeza, fiz até um vídeo sobre isso, o condomínio é o segundo lugar mais importante que eles têm que investigar, porque o Thiago, ele revezava entre a casa e o trabalho, ele não era de sair, já foi falado isso, a Zilda mesmo falou, não era de amizades, era caseiro, ele, no dia que ele trabalhava um dia sim, um dia não. Então, no dia que ficava em casa, ele ajudava lá, inclusive fazia comida, deixava a casa limpa junto com a adolescente, ajudava a limpar a casa também, né? Então, ele não era de ficar aí, eu era para a casa da sogra, para a casa do pai, era isso, né? Ele era visto como um filho para a sogra lá, porque ficava sempre lá, ia sempre para lá. Então, não tem, sabe? Não tem o porquê, no caso, o condomínio não ser investigado, porque era o lugar que ele mais ficava. Então, lá, com certeza, tem um computador na portaria e também tem câmeras, com certeza, em outras casas, né? Obrigado, ok. Doutora Lia, aqui uma produtora. Doutora Lia, será que o Thiago quis dizer do falar da delegacia que não tinha o corpo ou isso não aconteceu? No depoimento não consta, já aproveito aqui, no depoimento não consta isso, até mesmo o delegado já explicou isso, né, doutora? Que não consta, isso foi uma conversa informal. Isso foi, o próprio delegado fala que foi uma conversa informal. Né? Nós não vamos desacreditar o delegado. Na minha humilde opinião, desculpa, delegado, mas na minha humilde opinião, eu não acredito nisso, que foi dito isso. Não, mas foi... Porque só depois que foi encontrado o corpo é que ele revelou algumas coisas, não sei o porquê. E ele não pode falar o que não tem no inquérito.
Até né? mesmo se houvesse essa informação de que falar que não tinha corpo, porque assim, a gente trabalha com o que está no inquérito. Até mesmo se tivesse essa informação e isso fosse levado ao inquérito, até a polícia acho que teria outras situações a serem tomadas, né? Porque, né, é uma situação mais detalhada. Dr. Valdir, porque estão fazendo tudo o que todos nós sabemos sobre os delegados, tudo achismo, provas cabais tem. Maria Helena, nós estamos, conforme nós já nos dispondo, estamos colocando à disposição aqui para todos vocês, vamos trazer informações do inquérito, né, informações do que temos, do que podemos falar, tá? Então, sim, algumas situações já foram faladas por outros canais, já foram faladas, a doutora Lia já falou alguns vídeos, outros canais já falaram algumas situações, já falamos dessas informações em outras lives, né? Mas vamos trazer, sim, essas informações. O Pierre colocou, se a polícia confirma que a Sofia foi morta lá na casa do Thiago e o fato do cão não ter achado vestígio da menina, é possível o envolvimento da Polícia Civil da Paraíba ou descartável a possibilidade? É o seguinte, a polícia afirmou, né, teve uma entrevista que ela afirmou, falou como que tinha sido feito, né, essas questões, mas isso não consta no inquérito. Então, é um dos pedidos que foi feito justamente essas informações lá dos aparelhos celular, falando o que aconteceu, o que o próprio delegado verificou. Se realmente não constar essas informações, teremos algumas atitudes a serem tomadas. Então, a gente precisa de alguns apontamentos, algumas questões para tomar outras atitudes. A própria Maria Helena aqui falou, Thiago é só uma ponte, quem prova que não. Não entendi, Maria. Eu entendi, sim. Eu entendi, doutor. Pode falar, doutor, então. A Maria Helena quer dizer que ele se foi só uma prova, né? Foi só uma ponte, quer dizer, se ele entregou para alguém essa criança, né? Sim, compreendi. E que ele não fez nada, então. A gente não sabe se ele agiu com mais alguém em um lugar ermo, né? Ou se ele pode ter entregue a alguém. Então, falta aí, eu acredito que através do depoimento de pessoas, possa sim, né, das pessoas certas aí que nós já estamos, né, formulando, fazendo a petição disso, pode ser sim, né, através de acariação, depois um fala uma coisa, outro fala outra, a gente vai pedir acariações e pode ser sim que alguém chegue a entregar. Por isso que eu falei da lei da recompensa. Em Roma, as pessoas não estão sabendo dessa lei da recompensa, tá? Que a gente colocou. Justamente se alguém souber de alguma coisa, basta constatar. A partir do momento que chegar na menina, com ou sem vida, essa pessoa vai receber a recompensa de 5 mil. Então, seria muito importante, se tem alguém de Roma, da região, se pudesse, né, imprimir aquela foto da menina lá que tem no vídeo, tem no meu Instagram também, para poder colar lá em Roma, para as pessoas, muita gente não tem internet, muita gente sabe que ali as pessoas, tem outras pessoas que sabem, pode ter certeza, por ser um lugar pequeno, né? O caminho ali que ela perseguiu, pelo caminho que ela andou e tudo mais, você pode ver que sempre tem carro, sempre tem moto passando, pessoas a pé, sempre alguém vê alguma coisa, não é um lugar como um sítio ermo, não é. Então, alguém viu alguma coisa. Conversa de bar. Sabia que o que é descoberto em bares é brincadeira. De repente, a pessoa é um homicida e ele vai lá, bebe lá uma coisinha lá, vai lá no bar, conta vantagem. E é ali que existem os informantes da polícia, né? E que passam a informação. É demais, né? Ainda mais porque bebe, muda o humor também e fala. Então, eu não acredito, sinceramente, que ninguém saiba nada ali de Roma. As pessoas sabem, teriam que divulgar a recompensa, porque eles vão falar, eu vou falar a troco de nada, ainda vou correr risco? Não. A partir do momento que nós escolhemos a informação, a polícia não vai ficar sabendo. Vai ter um sigilo absoluto. E aí, a partir do momento que chegar no destino que a gente quer, que é a Ana Sofia, se essa informação chegar até lá, pode ter certeza. Por lei, nós somos obrigados a pagar e vou, sim, com todo prazer fazer isso. Então, a gente precisaria divulgar isso, sabe? É uma coisa importante. Posso responder aqui? Pode.
Pode? José Alves, ele está com bastante pergunta aí em vermelho, olha, um ponto de interrogação e 6 pontos de interrogação em vermelho. José Alves, como advogados, o que vocês podem fazer para descobrir o que aconteceu de verdade com a Ana Sofia? Então, José, foi isso que eu falei. A partir do momento que houverem novos depoimentos de novas pessoas sendo ouvidas, que nós já temos aí algumas pessoas que não foram ouvidas, que nós realmente precisamos do depoimento dessas pessoas. Não foi feita até hoje nenhuma acariação. O que é acariação? Você coloca uma pessoa, porque ali existem sim alguns depoimentos com pontos divergentes. Que um fala que foi um horário, outro fala que foi outro fala que fez aquilo, que a menina passou, entrou numa outra casa lá, estava com 2 pessoas, 2 homens na frente da sorveteria e não sei o que tal. O que tem que ser feito? Pegar essas pessoas, elas ficam frente a frente, certo? O delegado ou o investigador, já que já tem o costume, já é expert nisso, ele vai conduzir a cariação, fazendo perguntas para um e para outro e debatendo, para ver, né? E aí ele mesmo vai fazer toda a sua análise e colocar no papel qual foi o resultado da cariação. Isso é uma das coisas, para saber o que aconteceu. Outra coisa, são as divergências nos laudos, por exemplo, como eu falei, a necropsia, não viram a altura do cadáver. Não acharam lá. O que eu falei hoje para o doutor Valdir, coloca uma coisinha aí, que essa parte aí ficou para eu analisar, né, para eu entender bem de anatomia, essas coisas e tal. Falei, esses dentes faltantes de cima, mesmo a mandíbula, perguntar para o perito local se ele fez alguma varredura lá, o porquê não encontrou. Vamos dizer, a mandíbula, a gente pode até justificar que com chuva, tudo por ser uma peça, vamos dizer, mais pesada, e ali era um terreno bem íngreme, então, beleza, um declive ali, grande, poderia escorregar e ir embora com a chuva, tudo. Mas 4 dentes, isoladamente, né, eles não estiveram juntos, né, eles são isolados, 4 dentes não serem encontrados no local, então onde foram perdidos esses dentes? Então isso tem que ser perguntado para quem? Para o perito. Tanto para o perito local, como para o perito que fez a parte da arcada dentária. Ele não fez análise dos dentes e tal, porque ele disse que só faria se fosse necessário da arcada. Mas ele colheu os 12 dentes que ainda restaram ali na arcada superior. Até fiz um vídeo mostrando os dentes faltantes, tudo. Então, isso aí é importante, porque ele tinha todos os dentes. Como? Ele perdeu ali, algum animal tentou tirar a língua dele, e com violência, né? Mas o dente do fundo também. Então, muitas questões que antes eu não tinha, por não conhecer, por não ter analisado realmente o inquérito e o resultado das perícias e tudo mais, eu não podia dizer. Mas agora também é um questionamento. Outro questionamento, que a Zilda não reconheceu. Primeiro ela disse que ele estava no sumiço, ela fez um boletim de ocorrência também, o segundo boletim, que ele desapareceu. Então ela falou, ele estava com uma camiseta bege, um short verde e um chinelo preto. Mas no reconhecimento lá no ML, quando mostraram o short, a roupa, tudo o short e o chinelo, ela não reconheceu, só que era da mesma cor que ela falou. Então, e Havaianas, o chinelo, tudo da mesma marca. Então, é estranho isso? É muito estranho. Vai ter que ver muito bem isso aí, o que é. É uma das questões. E também tem uma outra questão que agora eu não lembro. Mas eu já fui passando para o doutor Valdir, já para ele formulando, porque eu acredito que essa parte da necropsia já é fechada. Já pode se perguntar isso aí, e através disso nós vamos também saber o que é o corpo do Tiago, pode ter certeza, mesmo assim. Faltou, sim, eu lembrei agora, o tempo da morte. Não foi dito o tempo da morte. Por quê? Existe um estudo dos insetos, inclusive, que habitam no corpo dessa pessoa, né? Que eles vão lá para botar os ovos e se alimentar, né? Vamos dizer, da matéria orgânica, e depois virarem adultos, né? É assim que funciona. E cada inseto, são insetos diferentes de acordo com a fase, né? Que ele estava em fase de mumificação, indo para a fase da esqueletização. Então, ele não era um esqueleto ainda. Ele estava ainda na fase de mumificação. Então, muita coisa ainda estava presente ali. Como eu falei na live que nós fizemos e tudo mais, que ele não tinha nenhuma
fratura no corpo, né? Arranhões daria para ver se fossem profundos, marca de arma branca, né? Faca, vamos dizer, tal. Então, não tinha nada disso. Então, através dessas coisas, nós podemos ver se existe participação. Por exemplo, se ele aconteceu mesmo ali. Eu acredito piamente que foi ali que ele perdeu a vida. Não levaram ele lá, nada disso. Até pelo terreno ali, é uma coisa muito difícil, praticamente impossível, tá? Talvez um guindaste tivesse que levantar o corpo dele para levar até ali. Não é assim, não. Pessoas. Mas se existiram mais pessoas, quais seriam os interesses dessas pessoas? Foi alguém que praticou alguma coisa com ele? Entende? Então, tudo isso, José, é importante para a gente saber. Qualquer detalhe para uma pessoa que não tem o conhecimento jurídico pode não entender, achar que é uma bobeira, né? Que nem falaram da garrafa, mas a própria perita escreveu que restava prejudicado porque quebraram a cadeia de custódia, mexeram nessa garrafa, fizeram muita coisa, manipularam, então tem coisa que não dá, né? Então, através dessas provas e novos depoimentos, de alguns depoimentos que têm que ser refeitos, né? E pedido de repente, de uma contraprova pericial e tudo mais, a gente pode chegar assim. E eu creio muito, tá? Particularmente, eu não estou nem falando do doutor Valdir, eu creio muito que se foi ele quem praticou tudo, vocês já sabem o que é o tudo, eu não acredito que ele fez sozinho, que tem mais participantes que usufruíram desses atos aí, tá? Ou pode ter sido entregue? Sim, mas aí nós temos que ver o quê? A investigação do condomínio, em primeiro lugar. Porque ele pode ter entregue em outro lugar? Até pode, né? Mas o condomínio seria um alvo grande, todo mundo sabe disso. Fora as falácias, né? Que a gente não sabe, que cada um fala uma coisa, a lenda urbana de um lado, dizendo, porque fizeram tal coisa. A gente não sabe ainda, mas a gente já ouviu falar de tudo, desde ritual, já ouvi falar de tudo. Sim. Se puderem imaginar, eu ouvi falar assim. E cada época eu fui acreditando numa coisa, porque a pessoa trazia alguns elementos, tudo assim, numérico. Mas depois você via como dos livros falaram tal. Mas não tem a ver, não existe assim. Se você vê no total assim do inquérito, tudo, do que realmente pode ter acontecido, daí não casa, entendeu? Depois que você tem o inquérito nas mãos e você começa a ver, você vê que não casaria com aquele fato. Mas pode sim ter acontecido. Então, por isso, tá bom? O Pierre colocou aqui, e a pergunta é: se é descartável um possível envolvimento da Polícia Civil no desaparecimento da Ana Sofia ou não? Essa possibilidade é descartável? Pierre, nós não descartamos nada até o presente momento, né? Como nós estamos fazendo investigações, e havia algumas questões aqui perguntando se já foi feito algumas perguntas do processo. Sim, algumas petições já foram juntadas, outras não. Mas não existe testemunha que viu a menina entrar? Não existe. Não tem, no depoimento, pelo menos não tem. Se é uma testemunha nova, nós vamos ter que solicitar a inquirição dela, solicitar que ela seja ouvida na polícia. Aqui fala sobre, eu vou só colocar aqui sobre a doutora V, depois eu vou retirar. Aqui fala que o doutor Alano falou que a Sofia foi, né, naquele dia e logo depois entrou na casa. Ele ficou no quarto dela, trancado com ela de 1h40 até as 3h. Sim, não consta isso no inquérito, essa situação não consta, então, sabe, são conjecturas, são situações em que houve ali, não sei nem, doutor, não sei nem o que falar sobre essa questão, não, eu não sei de onde, olha, eu não sei de onde foi tirada essa... Falar que a menina foi abusada no dia, não sei de onde, então, se é que ele disse isso, eu não me lembro, que eu assisti, tá? Eu assisti justamente porque... Na live, eu não costumo assistir aquele canal, de verdade mesmo, mas como era ele como advogado, né, no caso do Thiago, que inclusive, atualmente não existe mais o objeto, que é o Thiago, né, e por isso mesmo que nós estamos pedindo, que ainda não foi apreciado pelo juiz, o doutor está em cima, tá? Não foi ainda deferido o segredo, justamente por isso, porque não há mais objeto, não há mais o interesse dele. Se há o interesse por indenização,
ele vai poder aguardar, né, o tempo certo e requerer o que ele quiser no tempo certo. Mas, sinceramente, não existe atuação dele no momento porque Tiago não está com vida, né? Então, pede-se objeto, não existe o porquê. Tem aqui situações aqui, perguntando sobre a sigilo bancário, sobre as questões. Eu não estou respondendo porque nós iremos trazer algumas lives específicas para isso, né? Então, é por isso que às vezes algumas eu tô pulando essas informações, essas perguntas, tá? Não é porque eu não estou vendo aqui as perguntas, mas estou pulando até mesmo porque já passamos de 2 horas de live. Agradeço aos 274 que estão nos acompanhando até agora, né? O Pierre está fazendo algumas perguntas aqui. Eu tentei achar uma última dele aqui, mas eu não consegui. Não, ele perguntou sobre o inquérito desse Abu no tio. Isso aí já existe, tá? Sim. Foi instaurado. Sim, já existe. O doutor Diógenes, ele pediu a extração de cópias dos depoimentos das filhas, das menores, inclusive, tá? Do seu João, da dona Socorro. Sim. E foi aberto um inquérito em apartado, cujo inquérito, no caso, nem o doutor Alânio não tem acesso, porque trata-se do tio e da família, tá? Não tem Tiago no meio, então ele não tem acesso a esse. Se foi falado alguma coisa, me desculpa, mas aí, no caso, foi especulação, porque não tem acesso. Aqui a Regina colocou o seguinte, 2 palavras complexas, sigilo e segredos. Regina, é o seguinte, deixa eu explicar mais uma vez. O inquérito, quando ele existe, o processo, a investigação, quando ele exige e ela está sendo investigada por menores de idade, que onde o menor de idade é envolvido na situação, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ela exige que haja justamente o sigilo do processo. Para quê? Para que justamente não aconteça o que aconteceu nesses casos. Algumas informações importantes para o processo, alguns depoimentos, algumas questões importantes, elas não poderiam ter sido vazadas, até mesmo porque já encerra e às vezes poderia ter algum depoimento, alguma questão de alguma pessoa que na hora que ela viu que aquele foi vazado e que ela é uma possível pessoa a ser investigada, ela simplesmente desaparece. Ou no caso que nós já trouxemos aqui essa informação, no caso de falarem, eu vi, eu tenho suspeita disso, e essa suspeita de alguma coisa, vamos tomar por base de que a Ana Sofia ela esteja com vida, né, porque não existe indícios de que ela não esteja entre nós. Então, se possível, uma situação chegar próximo a essa questão de informação, de saber, de verificar sobre a questão do sumiço dela, de onde possa estar, se for uma organização, se for alguma coisa, o que pode acontecer? Simplesmente ceifar a vida dela ali, porque é o que acontece, o que fazem, né, nesses casos. Então, justamente é um dos motivos do sigilo, né, doutora? É um dos motivos do sigilo, é para proteção das partes envolvidas, para proteção principalmente do menor, não é nem das partes envolvidas, proteção do menor. Sim, e outra, foi o juiz quem decretou. Ninguém pode ir contra uma decisão judicial, a não ser com recurso, certo? Ninguém pode agir sem ter a responsabilidade sobre seus atos. Então, já perguntaram aqui, nossa, mas vazaram para onde quer que for, e daí? E daí que essas pessoas responderão sim, pelos atos delas, com certeza. Existe lei para isso, tá? Não é uma brincadeira, não. O judiciário não é oba-oba, brincadeira, carnaval. Não é. Aqui a Sil, um monte de pergunta, agora que eu consegui achar que é dela. Tiago, tinha alguma tatuagem? Minha doutora que sabe mais sobre essa questão, já conversou com a Zilda algumas vezes, eu não... Pelo menos no laudo... Não, mas eu nunca perguntei isso para ela. Tatuagem. Também. Não, nunca questionou, mas... exatamente na necropsia poderia aparecer, né? Mas não disse que tinha tatuagem, não. Não, pelo menos não disse que era encontrada alguma tatuagem. Não foi dito, não. Se ele realmente tinha, nunca perguntei para a esposa nem para ninguém. Nunca tive essa curiosidade, não. Mas no laudo não consta, porque constaria. Inclusive marcas de cirurgia, vamos supor que ele tivesse operado do apêndice, né, lado direito,
do abdômen, tem que constar também, tem que constar tudo, né? Mas não constava tatuagem, tá? Doutor, eu consigo responder em 2 minutinhos para Genilda. Pode, enquanto eu verifico aqui, doutora, pode responder. Genilda, é o seguinte, o vazamento do inquérito, o crime acontece para quem vaza. Então, vamos supor que foi o advogado doutor José quem vazou esse inquérito para alguém que não seja da área do direito e nada mais, tá? Quem cometeu o crime foi ele, e não a pessoa que recebeu. Só que depende do conteúdo que for divulgado, tanto o primeiro, que já tinha que responder pelo vazamento, como o segundo vão responder criminalmente. Por quê? Não se pode falar de vidas de menores de idade, não adianta tocar nome, tá? Todo mundo sabe porque é um caso notório e sabido, como diz na justiça, o jargão diz isso. Então, por ser notório e sabido, todo mundo sabe de quem se trata, quem são as pessoas, de onde são, tudo mais. Que foi um caso que repercutiu muito. Então, a pessoa, sim, responde, a partir do momento que fale coisas morais ou imorais ou amorais, de acontecimentos, é a mesma coisa assim. Então, eu vou escrever um livro da vida de uma cantora aí, né, da Maria, e eu sei, porque foi vizinha da Maria, que ela sofreu um estupro quando tinha 12 anos, outro quando tinha 13, outro tinha quando 14. Eu tenho o direito de violar a intimidade da Maria, contando, até se for verdade. Eu tenho esse direito? A resposta é não. Então, responde sim, tá? É crime, no caso, quando envolve menores de idade e quando trata-se de intimidade, de vida íntima, de algo constrangedor contra esse menor. O ECA diz isso, né? Aí entra também tipificado no direito penal e tudo mais. Então, existem as sanções, sim, tá? Mas quem tem que provocar é a parte interessada, né? No caso, aí, a dona Socorro. Vai ter que a dona Socorro peça para que tome providências em relação à filha, eu não estou dizendo em relação a ela, em relação à filha, sim, aí é tomado, porque tem que haver interesse. Apesar que, se o Ministério Público mesmo tiver ciência disso, ele mesmo pode tomar providência por tratar-se de menor de idade, tá? Menor de idade é abaixo de 18 anos, tá bom? Teve uma pergunta aqui sobre a questão do Dezinho, se ele foi interrogado. Isso aí sim vai ser outra live. Isso eu não vou nem colocar a pergunta aqui. Tem algumas. Então, as pessoas que não foram ouvidas, nós não podemos identificar. É isso. Né? Acho que já está tudo ok, né? Agradeço a todos, né? Aí que ficaram. Temos agora 272 pessoas, 2 horas e 17 minutos. Aqui não queríamos, né, doutora, prolongar essa live por muito tempo, de novo, igual aconteceu nós pensamos de 1h20, no máximo. Mas acho que fomos empolgando aqui com as perguntas. Agradeço aí a doutora bem incisiva nas respostas. Acho que podemos já, doutora, se quiser fazer os apontamentos finais, fique à vontade. Eu só tenho mais uma coisinha que eu tenho que falar aqui, que eu Pode achei falar, assim, que agora eu não achei o nome da pessoa, deixa eu ver se eu acho. Ela disse assim, eu não entendi muito bem, fiquei confusa, que o doutor disse que a menina entrou na casa e a doutora disse que não. Não, o entrar na casa que o doutor quis dizer é a mesma coisa que eu quis dizer, ali na entrada da casa, certo? Sim. Do portão para dentro é a casa, mas ficou só ali, sim, tá? Ali, nem chegando ali próximo ao carro, vamos dizer, tá? Se fosse contar. Apesar que a hora que a menina foi, o carro não estava lá, estava com a Zilda, né, na escola. Mas chegou a entrar, sim, na propriedade, mas não lá no fundo da casa, porque, inclusive, a perícia não deu, né, como, aí, no caso, o relatório deu que os cães pararam, o cão, né, a cadela parou ali, a cadela dos vivos. Foi isso, tá? E o relatório dos bombeiros é isso que eu falei, tá? É que o cão para cadáveres não se interessou por nenhum ponto da casa e que a cadela que para vivos, sim,
somente na entrada da casa. Mesmo assim, eles levaram os cães, né? Eles entraram na frente dos cães, puxaram os cães, na verdade, né? Para entrar, os cães deram a volta e não se interessaram por nada. Eu espero ter agora explicadinho direitinho. Mas fora isso aí, nós vamos depois debater outros temas aí nas outras lives seguintes, tá? Agradeço a todos que ficaram aqui nessa live durante um tempo. Gostaria que compartilhasse nessa live, deixasse o like, compartilhasse. Se ficou alguma pergunta que não foi respondida, por gentileza, deixe nos comentários, assim que a live subir, daqui a pouquinho ela sobe, deixe nos comentários, para que a gente possa analisar, olhar depois e solicitar e responder, às vezes, de uma próxima live ou algo desse tipo. Se tiver algum pedido, né, que eu já tinha feito na live anterior, se vocês tiverem algum pedido do que vocês, alguma dúvida, alguma coisa que queira que a gente traga aqui, é só solicitar, pode pedir. Tá? Então, acho que teremos uma próxima live aí bem tranquila. Agradeço a todos, né, que estão aqui nessa live, esse longo tempo, né, que nós ficamos aqui. E muitíssimo obrigado. Está perguntando aqui quando que vai ser a próxima live, né? Acredito que vamos olhar e a gente passa melhor essa quando vai ser a próxima live, mas acredito que a semana, bem no início da semana que vem. Tá bom? Agradeço a todos. Doutora Lia, novamente agradeço a presença da doutora, as explicações. Doutora Lia, em algumas lives, nessas análises de caso, a doutora fala mais que eu, tá? Porque realmente ela que é a parte de analisar, de fazer essa análise, eu fico só ali nos bastidores nesse caso, tá? Principalmente desse caso, dessa análise aqui específica. Agradeço bastante e uma boa noite a todos. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Bom descanso a todos. Um abraço.